A Polícia Civil de Minas Gerais atualizou na manhã desta sexta-feira o número de vítimas dessa tragédia provocada pelo temporal que atingiu a zona da Mata Mineira. Foram 5 corpos resgatados durante a madrugada, totalizando agora 66 mortes no total confirmadas em Juiz de Fora e Ubá. Somado aos 6 óbitos, o temporal já deixou pelo menos 68 pessoas mortas em toda a região ali da zona da Mata Mineira. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas ainda seguem desaparecidas, 3 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. Na manhã desta sexta-feira, está se completando o 4º dia de operações do Corpo de Bombeiros. E eles estão atuando em 3 frentes de trabalho. No bairro Paineiras, onde procuram por um menino de 9 anos, no JK, na comunidade do Parque Bournier, e no Linhares. Quem está em Juiz de Fora acompanhando todo esse trabalho de resgate é a repórter Letícia Bernardetti. Bom dia, Letícia. Onde vocês estão aí agora e como que está a situação por aí? Bom dia, Letícia. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Agora pela manhã nós estamos no bairro Paineiras, aqui na Rua do Carmelo, onde os bombeiros estão buscando por uma das vítimas, que ainda faltam ser resgatadas das chuvas em Juiz de Fora. Aqui nessa rua, os bombeiros estão procurando pelo Pietro César Teodoro de Freitas, que é uma criança de 10 anos, que acabou desaparecendo depois que teve um deslizamento ali no Morro do Cristo. A família dele toda praticamente, que estava junto ali na residência, infelizmente não resistiu também. Nessa semana, no início da semana, a mãe dele, a Jaqueline, de 32 anos, ela chegou a ser resgatada com vida, mas ela faleceu na madrugada de quarta-feira. E depois, ao longo dos outros dias, os bombeiros já localizaram, além do corpo da Jaqueline, o corpo do companheiro dela, o Davi, de 41 anos, a tia dela, a Neide, de cerca de 60 anos, e outra filha da Jaqueline, irmã do Pietro, a Sofia, de 6 anos. A Sofia foi localizada na madrugada de hoje. Nessa sexta-feira, os bombeiros eles já trouxeram aqui 2 cães farejadores para tentar encontrar aqui algum ponto possível que a Sofia esteja. Pelo que o bombeiro passou pra gente, parece que a Sofia e o Pietro, eles costumavam a dormir junto, então a expectativa é que, como eles encontraram a Sofia, provavelmente o Pietro deva estar ali por perto. Aqui as buscas continuam, os bombeiros estão lá para cima procurando o corpo do Pietro, enquanto alguns voluntários também trabalham aqui na limpeza da rua. Mas existe uma dificuldade, porque a chuva ela não tem dado uma trégua aqui em Juiz de Fora. Nesse momento não está chovendo, mas, por exemplo, na quarta-feira houve um temporal muito forte, na quarta-feira à noite aqui na cidade. Ontem choveu um pouco pela noite também, durante a madrugada. Agora de manhã, um pouco mais cedo, estava chuviscando. Agora realmente que parece que deu uma pausa. A gente espera que realmente isso se mantenha ao longo do dia, que o tempo abra aí nos próximos dias, até para facilitar esse trabalho das buscas dos bombeiros por essas 3 vítimas que estão faltando. Além do Pietro aqui no Paineiras, os bombeiros também estão procurando uma menina lá no bairro JK e um homem no bairro Linhares. A gente está rodando a cidade hoje, ainda tem um cenário um pouco de destruição, muitas pessoas limpando as ruas, porque aqui também teve muitas enchentes também, além dos deslizamentos, mas a gente está acompanhando, temos equipe aqui, temos equipe em Ubá, e qualquer atualização que a gente tiver, a gente vai colocar no nosso site, otempo.com.br. Eu volto com vocês no estúdio. Letícia, só queria aproveitar e também te perguntar, porque a Letícia tem entrado ao longo da semana aqui com a gente também tem, como a Letícia mencionou, diversos repórteres estão ali em Juiz de Fora e Ubá também fazendo toda essa cobertura, mas a Letícia, ela morou em Juiz de Fora por bastante tempo. Queria perguntar mesmo, um relato pessoal mesmo para você, Letícia, como que tem sido ver tudo isso, na segunda-feira, logo no início da semana, quarta-feira, se eu não me engano, você chegou a falar que você que morou bastante tempo aí, nunca imaginou que isso poderia acontecer. Como que tem sido para você mesmo, um relato pessoal mesmo? Exatamente, Letícia. Eu morei aqui na cidade 10 anos antes de me mudar para BH, e realmente eu nunca vi uma situação como essa. Até aqui onde a gente está, embaixo do Morro do Cristo, é uma coisa que os próprios moradores que moram aqui, tem muito mais tempo do que eu morei, que eles retratam que isso realmente nunca aconteceu. E na cidade toda é um cenário de destruição. Porque até na nossa apuração, enquanto a gente estava em um ponto e aí a gente decidia se deslocar para outro, no meio do caminho a gente acabava encontrando alguma outra situação, uma enchente, a gente via alguma imagem de deslizamento que chamava a nossa atenção, porque foi realmente uma coisa que não foi pontual.
foi uma coisa que ocorreu em todas as regiões da cidade, de norte a sul. Tem ocorrências, tem áreas de risco, a prefeitura a todo momento está alertando para a população evacuar alguns locais. Realmente, assim, é uma cena assustadora, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está acompanhando. Eu que morei aqui, cada dia, assim, é um choque diferente, sabe? Ver essa imagem mesmo, tá acompanhando isso. Mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, está aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros, Defesa Civil, muitos voluntários que estão ajudando, porque é isso, né? O momento é de mobilização, porque a gente realmente está precisando. A cidade nunca esteve dessa forma e a gente está acompanhando. Qualquer coisa a gente traz para vocês. Eu queria, inclusive, agradecer. A Letícia tem feito um ótimo trabalho aí também, junto com todo mundo que tem acompanhado, tem feito toda essa cobertura. E quero agradecer você, Letícia, e já convidar também todo mundo que está aqui nos acompanhando a acessar o nosso portal otempo.com.br, porque lá a gente tem todas as atualizações e você está acompanhando aí diversas imagens. Essas imagens aí do fotógrafo Alex de Jesus, que são aí do nosso portal otempo.com.br. E também queria chamar também para algumas imagens aí muito tristes, assim, são surpreendentemente tristes, lamentavelmente, que tem, inclusive, uma delas tem viralizado aí nas redes sociais, que é de uma mulher que ficou abraçada em um poste na tentativa de escapar de uma enxurrada. Ela conversou com a equipe de O Tempo em Juiz de Fora no início da noite de ontem. Ela chama Edna Silva e ela não conteve a emoção ao relembrar que não conseguiu proteger o companheiro Luciano Fernandes, de 50 anos, que foi uma das vítimas do desastre, e seus cachorros também. A gente está acompanhando aí esse momento, toda essa enxurrada, essa imagem viralizou aí nas redes sociais, porque enquanto tudo isso acontecia, a Edna, ela ficou por cerca de 3 horas abraçada em um poste. E aí ela também conversou com a nossa equipe de O Tempo e relatou todo esse sofrimento que foi. Vamos acompanhar. Aí eu falei, e meu namorado? Ele só fez assim, ó. Que ele tinha ido embora. Ele não ficou enroscado em lugar nenhum. Aí eu olhei, eu vi uma das minhas cachorrinhas descendo, a mais pequenininha, só a cabecinha de fora. E eu sem poder pegar ela. E eu olhava pro meu filho, e eu gritava socorro. E eu pedia, gente, chama o bombeiro, e ninguém chamava o bombeiro. E se eles chamavam o bombeiro, não vinha. Depois apareceu um jet ski que não chegou em mim. Depois do jet ski, a gente viu a luzinha dos bombeiros, mas os bombeiros também não conseguiram chegar porque a correnteza estava muito forte e eu agarrada no poste. Eu não sabia que hora era, eu perguntava a hora, ninguém me falava, não sei se com medo, não sei, mas ninguém falava. Eu peguei, rezando e pedindo a Deus, Senhor, abaixa a água, senão eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu quero ver meu neto nascer, eu quero continuar viva com meu filho e com minha filha. Muito triste esse relato aí da Edna. Essa entrevista completa, inclusive, tá no nosso portal tempo.com.br, e a gente tem outras imagens muito tristes também dessa tragédia, e uma delas que eu queria chamar aqui para quem tá nos acompanhando ver, que foi de um cachorro que foi resgatado com vida debaixo dos escombros de um imóvel. Essa estrutura, ela cedeu depois das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, e esse momento ele foi registrado em um vídeo que a gente tá acompanhando aí agora, né? Os bombeiros resgatando esse cachorro, inclusive todos esses conteúdos que você está acompanhando aqui tá no nosso portal tempo.com.br e também nas nossas redes sociais, @otempo, toda essa cobertura completa. E também tem uma outra imagem que eu queria chamar aqui a atenção, e chamou a atenção da nossa equipe, também de moradores ali da região, que foi que em meio a todo esse rastro de destruição, depois de um deslizamento de terra que soterrou 6 pessoas, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, abrigada em uma gruta no local, ela permaneceu completamente intacta. E você está visualizando, esse daí foi um local, quem fez essas imagens foi o nosso repórter Vitor Fornes, que está em Juiz de Fora. Esse local aí, ele desabou, soterrou ali cerca de 6 pessoas, e aí tem uma gruta da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que chamou a
atenção aí de moradores da região, que essa gruta ela ficou completamente intacta, não foi destruída com essa tragédia. Mas queria aproveitar, né, convidar todo mundo a acessar o nosso portal tempo.com.br para acompanhar as atualizações de toda essa tragédia que está acontecendo ali em Juiz de Fora, em Ubá, na zona da Mata Mineira. Mas queria chamar a Larissa aqui também para a nossa conversa, porque, Larissa, tem a expectativa que o presidente Lula vá também a Juiz de Fora nesses próximos dias, né? O que se sabe sobre isso? Olha, Letícia, ainda a gente sabe muito pouco, né? Uma apuração, inclusive, da nossa repórter setorista de Palácio do Planalto, a Ana Paula Ramos, ela apurou que existe, sim, essa possibilidade. Chegamos, inclusive, a publicar essa matéria na noite de ontem, trazendo também algumas das manifestações do presidente Lula, que estava em viagem para a Ásia quando toda essa tragédia aconteceu, mas ele se manifestou nas redes sociais, ele ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, mas por enquanto existe essa expectativa, né? A gente continua monitorando aqui, junto à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para saber dessa confirmação e também, como a gente brinca aqui, dando um F5 na agenda oficial do presidente Lula para ver se isso em algum momento entra na agenda, por exemplo, como uma viagem de noite ainda hoje, ou se já existe alguma confirmação sobre uma ida dele no final de semana. Mas é claro, Letícia, assim que a gente tiver essa confirmação, quem nos acompanha em otempo.com.br vai também ter essa certeza, então, portanto, da viagem do presidente Lula, que pode acontecer aí nos próximos dias em função dessa tragédia na zona da Mata Mineira. Pois tem um apelo muito grande, inclusive aí de aliados do presidente Lula, que ele compareça, venha aqui em Minas Gerais, principalmente porque quando aconteceu toda aquela tragédia também no Rio Grande do Sul, o presidente Lula foi. Então, tem muito se cobrado de aliados aqui do presidente que ele venha também a Minas Gerais prestar toda a solidariedade. Como a Larissa mencionou, o presidente Lula, ele ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que também é do PT, ali prestou, a Guarda Municipal, a Guarda Nacional, perdão, prestou ali alguns auxílios emergenciais também foram destinados ali também à região, mas também tem esse apelo, porque é simbólico ali para aliados do presidente essa presença dele ali em Juiz de Fora.